Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Bem-vindos ao primeiro teatro de 2023. Abrimos o novo ano na companhia do João Lagarto, ator, encenador, também aconteceu algumas vezes. Bom ano, João, obrigada por aceitar o convite. Já agora, isto de chegar a 2023, quando, sei lá, há 30 anos, imaginavas o que é que seria o ano de 2023 ou por aqui? Não. Tem alguma coisa a ver ou nem por isso? Ou nunca te dedicaste muito a essa ficção científica? Eu achava que não chegava cá porque a esperança de vida e a ideia de quanto tempo é que a gente vivia naquela altura, não, para mim chegar ao ano 2000 já era uma façanha. Depois não fazia a mínima ideia do que é que isto iria dar. Eu acho que tinha uma visão mais positiva do futuro do que tenho agora, mas não sei. Eu acho que sim, tinha. Bom, comecemos pela... Gostava de começar pela casa. Tu és o homem da casa portuguesa, que o Pedro Peninha encena, que já se estreou aqui na abertura da temporada do Dona Maria II, e que agora, neste ano de Odisseia Nacional, com o teatro fechado, é um dos espetáculos que mais vai viajar pelo país. Apresentações em Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Funchal, Guarda, Ponta Delgada, Porto e Vila Real. Eu disse por ordem alfabética, não de apresentação, portanto, para isso, o que se aconselha é que... E Braga, suponho eu. Braga. Acho que disse Braga, se não disse, é Braga também, sim. Queria perguntar-te, João, fazer este homem, um ex-combatente da guerra colonial, carregado de traumas, de questões não resolvidas, em rota de colisão com toda a gente, com a família, sobretudo. O convite do Pedro Peninha soou-te aliciante? Soou-te aqui? Soou-me a desconhecido, porque o texto estava por escrever, quer dizer, havia a ideia do que é que andaríamos à volta, mas o texto estava por escrever, portanto foi uma aposta no Pedro, no resto da equipa, que também foi, eu sabia qual era. Agora, o que era mesmo só se foi vendo à medida que fomos fazendo, e que ele quer dizer, nós quando começámos a ensaiar, a peça estava praticamente toda escrita, havia 3 cenas que faltavam escrever, que ele foi escrevendo já depois durante os ensaios. De qualquer maneira, pronto, era uma coisa que eu não fazia muito bem ideia do que é que seria. Portanto, foi um tiro no escuro. Tinhas as linhas gerais do que é que seria esse homem cheio de passado, não é? Não, isso não. Sabia que era uma coisa sobre a família, que iria tocar na guerra colonial também. E depois, quer dizer, teria algumas luzes porque pelo que eu sei do percurso do Pedro, e do trabalho do Pedro, mas pronto, pouco mais do que isso. Já tinhas trabalhado com o Pedro? Não, eu tinha trabalhado, no teatro não, tinha feito ele fez de meu filho, aqui há uns anos, numa série para a televisão. E onde é que... bom, eu estou a falar da guerra colonial, a peça tem muitas outras dimensões, mas foco-me nisto porque é uma dimensão marcada muito da tua personagem. Onde é que buscaste alimento? Pois eu não fiz a guerra. Sim, não foste à guerra, por um triz, não é? Nem por um triz, nem a guerra, nem a tropa. Sim. Fui buscar a coisas que li, a começar pelo livro do pai do Pedro, Penin, em que ele se baseia, o pai do Pedro Penin, portanto, fez a guerra em Moçambique, e escreveu um livro, editou um livro, publicou um livro com as suas memórias dessa altura. E, a partir do diário escrito na altura. Na altura, e pronto, esse material foi um material de base do Pedro para trabalhar isto, e eu li isso e li mais coisas. Li uma coisa que nunca tinha lido, e que achei extraordinária, que foi os Cus de Judas, do António Lobo Antunes, que é um dos primeiros livros dele, e que eu adorei, tanto o livro como também porque é um livro de memórias de guerra também, mas contado de uma maneira muito particular, porque ele já cá está, não são memórias que ele esteja lá a contar enquanto estão a acontecer, ele está cá e vai contando a uma senhora que conhece num bar, e há essa relação dele com a senhora no bar, ao mesmo tempo que vai contando as memórias, que é muito bem feito aquilo, e gostei imenso do livro e deu-me muitas pistas para trabalho. Li também o livro da Isabela Figueiredo,
As Memórias da África de Moçambique, que é um livro também muito, muito interessante, porque é a perspectiva de uma miúda branca que vivia em Moçambique e que conta com a ingenuidade do que ela se lembra, pá, de miúda, a vida, como é que era lá, e nomeadamente o tratamento que se dava aos negros. Pá. E o livro está permanentemente a perguntar, epá, se isto não era verdade, e se isto dizem que não era verdade, se a gente os tratava bem, eu não sei onde é que vocês viveram, porque eu vivi lá e não vi isso. E pronto, e foi por aí, quer dizer, foi por aí que eu andei à procura de imaginários para trabalhar. Um somatório, não de uma experiência concreta, mas de várias experiências lidas, ouvidas, contadas. A peça é feita de muita tensão, de muita discussão, muito choque. Mas há um momento que é teu, sobretudo, quando o momento em que contas, ou quando esse soldado, ex-soldado que representas, conta, sobretudo, duas histórias da guerra colonial, aliás, inspiradas no diário de guerra do pai do Pedro Penin. Quem já viu a peça de certeza que se lembra com certeza lembra-se desse momento em que revives essas histórias. Como ator, queria perguntar-te, é o mais exigente da peça fazer aquilo, aplicar aquele nível de entrega e intensidade? Porque são histórias muito, muito duras, não é? Obviamente. São duas histórias que contam mais ou menos 2 episódios, mas que são mais ou menos idênticos. Acontece mais ou menos a mesma coisa nos 2 episódios, ou seja, o tipo são situações de violência e de guerra e ele fica gelado perante aquilo e não consegue fazer nada, nomeadamente não consegue disparar, pá, portanto são histórias em que ele sai bem visto, digamos, mas são diferentes uma da outra. Uma vai mais fundo, pá, porque eu acho que há uma questão para esta gente que teve em situações tão difíceis e tão duras, que é ter sobrevivido. E eu acho que numa das histórias é essa a questão. Eu sobrevivi, não tenho direito a sobreviver, morreu tanta gente, pá. A outra é um reviver mesmo de uma situação como se ele voltasse a estar lá no combate mesmo, pá. Mas é como eu digo, tanto numa como na outra ele sai um bocado incólume. Sai um bocado incólume. Mas para ti, como ator, aquilo é assim uma espécie de transe muito, muito intenso, ou não? Nós de fora sentimos isso, mas para ti é como fazer outra coisa qualquer. Não é como fazer outra coisa qualquer, mas... Porque, quer dizer, isso acontece no fim da peça, ou seja, já venho com uma grande embalagem de outras coisas, ou seja, já venho aquecido, digamos, já fiz o aquecimento. As outras cenas anteriores são cenas com a família, são cenas... O homem também já está um bocado fora deste mundo, já está um bocado esclerosado na cabeça, quer dizer, tem ali uma doença qualquer, ele está, ou pura e simplesmente velhice, ou está num lar, quer dizer, portanto, a arquitetura da peça é um bocado a arquitetura mental dele, que está um bocado baralhada. Portanto, o resto da peça até aí é um bocado que é muito interessante, essa coisa dos meus fantasmas, estás a ver, os meus fantasmas, e eu vejo o meu neto, mas depois já não é o meu neto, pá, é um gajo que eu conhecia em Moçambique, pá, a minha filha já não é a minha filha, portanto ele está muito baralhado, e a peça durante essa altura é muito um jogo disso, de nada ser o que é, estás a ver? E depois realmente confusão mental. Mas depois realmente nessas partes finais a coisa concentra numa narrativa mais como se ele ficasse bom da sua doença mental, pá, e ficasse mais lúcido, pá, através de se confrontar com uma coisa que foi traumatizante para ele. E sim, não sei, é começar a fazer, eram cenas violentas fisicamente, ou seja, começar a entrar naquele turbilhão de movimentos violentos e de gritos e de não sei o quê. É isso também que leva para um estado que é próximo do que se pretende, estás a ver? Mas é mais fazendo que se chega lá, e também como estava a dizer, eu já estava quente, pá, já vinha com a embalagem toda de trás, pá, não sei. É uma peça politicamente carregada. Muito. Como se pode argumentar que são todas, mas enfim, esta de forma muito explícita. Nem todas. Há peças que não são muito politicamente carregadas. Para ti o teatro é mais interessante quando se torna uma espécie de espaço de discussão pública, de temas que nos dizem respeito hoje de forma muito direta, ou não?
Pois, isso foi provavelmente a coisa mais interessante para mim deste espetáculo, foi ele ser um espetáculo político. E eu disse isso ao Pedro várias vezes. Eu estava-me a sentir como quando comecei a fazer teatro, que foi a seguir ao 25 de Abril, e que se fazia teatro político de punho erguido, com uma ideologia que era completamente diferente desta, quer dizer, não eram outras coisas que se defendia, mas era a mesma coisa, no sentido era um teatro político também. E voltei a encontrar, passado estes anos todos, ecos disso aqui, uma coisa parecida com esse processo. Pá. E foi muito interessante, porque eu não acho que haja aqui nenhum lugar para se dizer para o que é que se deve fazer. Tanto é legítimo fazer teatro político como teatro estético, digamos assim, ou teatro de outro tipo, mas para mim foi muito bom reencontrar esta lógica do teatro político, que é uma lógica em que o que é mais importante são as ideias que se estão a dizer, pá, o que se pretende dizer com o espetáculo, mais do que um exercício técnico de representação ou estético de outra coisa qualquer, quer dizer. E foi muito interessante encontrar isso, porque depois também tem consequências em termos do trabalho, nomeadamente do trabalho do ator. O trabalho do ator, eu lembro-me quando a gente fazia esse teatro político, pá, no pós-25 de Abril, a psicologia do ator e o ator eram muito pouco importantes. Pronto, eu fiz esse trabalho com gente que era brechtiana, pá, politizada, pá, militantes, pá, e era gente que era um bocado avessa à psicologia do ator, à definição da coisa. Isso não era muito importante, era mais importante que se fizessem comportamentos verossímeis, claro, mas que depois o espetáculo, a peça, pá, transmitisse uma mensagem forte às pessoas. E aqui foi um bocado a mesma coisa, pá. Ou seja, aqui também o foco não estava tanto na psicologia do ator, eu senti-me muito mais a cumprir uma série de desenhos e de sinais que estavam ao serviço dessa tal ideia que o espetáculo pretendia, ou ideias que o espetáculo pretendia veicular. Quando começaste a fazer teatro, de certa forma a tua geração fê-lo contra ou ao arrepio do que a geração anterior Completamente. estava a fazer ou tinha feito. Hoje é isso também que acontece ou não? Pá, não sei, no meu tempo havia uma coisa que eu acho que era mais ou menos organizada, não era uma coisa individual, era uma coisa geracional. A minha geração, no seu conjunto, eu andei no conservatório antes do 25 de Abril ainda, e havia e o conservatório nessa altura era uma coisa muito boa, pá, e muito marcada. Foi a altura da reforma do ensino artístico, pá, patrocinada pela Gulbenkian, pela doutora Madalena Perdigão. Tínhamos professores extraordinários, pá, e tínhamos uma ideia comum, coletiva, pá, de mudar os cânones do teatro que se fazia e do ensino do teatro que se fazia antes. E que depois veio o 25 de Abril e isso foi, de alguma maneira, posto em prática, as várias coisas que isso podiam significar. Um teatro político, um teatro a romper pelo lado das relações humanas ou esteticamente também a romper com os cânones da narrativa tradicional. Fizeram-se uma data de coisas que tentavam ser diferentes, que tentavam marcar uma revolução, uma oposição. Eu não sei se isto agora, neste momento, a coisa tem tanto esse lado de coletivo, estás a ver? Se não são coisas mais várias carruagens a seguir e radicais, pá, e a pôr em causa uma data de coisas, mas sem esse lado de uma coisa comum, pá. Reformaste-te, João, não foi? Aqui há um par de anos. Não há tanto tempo assim, foi no princípio da pandemia. Sim, mas estar reformado tem significado, no teu caso, continuar a trabalhar? Tem. A vantagem é poder ser mais criterioso naquilo Sim, que se aceita fazer. Sim, senhora, é isso. O que é que te faz, ou fez ao longo da vida, dizer que não a uma proposta de trabalho? Eu fiz isso muito poucas vezes. Pá. Há pessoas que não são assim e eu respeito-as e admiro-as imenso. Pessoas que sempre foram extremamente criteriosas e sempre tiveram a noção muito clara do que queriam e do que não queriam fazer. Pá, eu
acho que sempre encarei isto como uma profissão, profissão no sentido que um trabalho que me convidavam, e eu gosto de fazer coisas que não são as minhas coisas, estás a ver? Gosto de fazer coisas que são projetos, coisas que eu nunca faria se fosse eu, e tentar me pôr como uma encomenda, como os artistas dizem que há um certo prazer. Já vi muitos pintores e muitos artistas dizerem isso. Gosto de fazer as minhas coisas, mas também gosto da lógica da encomenda. Eu também gosto da lógica da encomenda porque me torna muito mais... Tudo se torna muito mais objetivo, pá, e pronto, pá, e eu tento fazer o meu melhor, pá, e tento levar, pá, o meu lado para o meu pequena parcela para uma coisa, mas que uma coisa que na base não é minha. Sim. E quando acontece não gostar mesmo nada do texto, como é que o ator lida com isso? Como é que se empresta verdade a uma coisa que não nos cai bem, ou porque é ridículo, porque é presunçoso, ou fraco, enfim, uma das variações de ser mau. Como é que entras em palco todos os dias, no caso do teatro, supondo que é teatro, mas enfim, podemos alargar para outras coisas, para defender uma personagem ou uma peça em que não acreditas, mesmo nada? Epá, eu acho que há coisas em que não há nada a fazer. Portanto, a única estratégia é rezar para que a minha mãe não vá ver. E que aquilo passe depressa. Divulgar o menos possível. Agora, a estratégia, pá, é tentar tornar as coisas minhas, pá. Tentar, e muitas vezes isso é possível, corrigir o texto, pá. Por exemplo, as traduções, muitas vezes as traduções, como tudo, têm defeitos, pá, e eu tento, das línguas que conheço, ir ver o original, epá, e tento calmamente, mas tento fazer algumas mudanças, não para me dar jeito, mas porque acho que está mais certo, pá. Portanto, quer dizer, há sempre hipóteses de ir trabalhando aqui e ali, pá, e sobretudo, depois há um domínio que é quase inviolável, que é, sou eu a fazer aquela pessoa, estás a ver? Ou seja, há um conjunto de comportamentos e de pensamentos e de definições do personagem que ninguém tem nada a ver com isso. A começar pelo encenador. Eu lembro uma vez conheci o... Eu não me vou lembrar do nome do senhor. Ben Kingsley. Porque fiz uma peça que ele tinha feito em filme, que era um filme do Polanski, pá, que é A Morte e a Donzela. E a gente estava a fazer isso cá, e o senhor veio ao Festival de Cinema no Porto, ao Fantasporto, não sei, e nós fomos lá falar com ele. Eu tive a conversa com o senhor, ele fazia o mesmo papel que eu na peça, ele fez no cinema, e aquilo é uma peça, resumindo, é uma peça chilena, de um dramaturgo chileno, e passa-se no Chile depois da queda do Pinochet, depois da instauração da democracia. São 3 personagens. O marido, a mulher e um terceiro personagem. Esse terceiro personagem, portanto, o marido é ministro neste novo governo democrático no Chile, tem com a mulher uma casa para passar o fim de semana para fora de Santiago, vão passar o fim de semana lá, a mulher foi andando à frente e ele, quando se despachou, pega no carro e vai também ter com a mulher à casa de férias, pá, e vai na estrada à noite, e há um tipo que tem o carro parado na estrada, que está avariado, que lhe pede ajuda, pá, boleia, e ele leva ao tipo, o carro não pode andar, e ele diz, pá, a minha casa é aqui, você se quiser dorme lá em casa, e amanhã resolve o problema. Chega com ele a casa, a mulher ainda não está a dormir, mas está na cama, ouve a voz do outro, a mulher foi presa e torturada durante o regime do Pinochet, e ela reconhece a voz do outro como um torturador, ela esteve sempre vendada durante a tortura. O marido, entretanto, vai para a cama, o outro arranja-lhe lá uma cama e ela vai ter com o outro, prende-o, pá, ata-o a moça, pá, e pronto. E cria-se ali uma situação em que o suposto torturador diz até ao fim que não foi ele, que ela está maluca e está a inventar, o marido está ali metido no meio de não sabe o que é que há de fazer, e a mulher está convencidíssima que sabe que foi ele. Pronto. E o Ben Kingsley, isto depois eles fizeram com o Polanski o filme, e o Ben Kingsley disse uma coisa como piada, que foi: sou culpado ou não? Que é a questão que se põe ao ator que faz o personagem. Eu sou o culpado ou não?
E o que o Polanski lhe tinha dito é pá, eu nem quero saber, isso é uma coisa que tu decides, fica para ti, eu não quero saber. E realmente há coisas que são do meu domínio e que ninguém tem nada a ver com isso. Ainda bem. E aí, portanto, eu posso sempre, tenho uma margem sempre para tirar algum partido daquilo. E é até mais rico, talvez, não desfazer a ambiguidade, não é? Sim, nesse caso particular, embora o filme do Polanski, a peça que nós fizemos aqui nem tanto, mas o filme do Polanski acaba com sinais muito claros de que ele é culpado, de que o tipo foi mesmo o torturador. Nós aqui não, a coisa ficava... Quer dizer, também se percebia que sim, no fundo também, mas menos claramente do que no Polanski. Ou seja, a gente tem sempre este domíniozinho nosso, este quintalzinho nosso, onde, sem ninguém dar por isso, podemos ir fazendo as nossas coisas. Sim. A tua estreia profissional, João, como ator, foi na revista, no Parque Mayer, a fazer uma no Cravo, outra na Ditadura. Isto foi quando? Logo a seguir ao 25 de Abril? Foi a primeira revista a seguir ao 25 de Abril, ou a primeira ou a segunda, não sei, foi logo a seguir. Estreámos em setembro de 74. Como é que foste lá parar? Tinhas feito já já tinhas andado no conservatório? Tinha andado no conservatório e houve um professor meu a quem eu fui pedir trabalho, o Costa Ferreira, que falou com o Zé de Castro, que era um ator, que era um ator do teatro sério, mas que estava a fazer uma revista naquela altura e que me meteu na revista. Eu não tinha papel nenhum, andava lá praticamente a dar a perna, e a cantar, e a mudar de roupa para aí 40 vezes por noite, porque havia 2 espetáculos, um começava por volta das 8 e outro começava por volta das 10, que era uma coisa extenuante, e havia mudanças de roupa que nem tinha tempo para ir ao camarim para fazer. Revista por oposição a teatro sério, foi o que disseste? Era uma terminologia, havia o sério, havia o comercial, e a revista ainda era uma outra coisa, quer dizer, eram as terminologias que havia naquela altura e antes. Achas que foi uma sorte histórica que te calhou que o início da tua carreira tenha coincidido com esse tempo, pós 25 de Abril? Olhando hoje para trás, como é que vês, ou como é que te vês foi nessa uma altura? Sorte histórica para já, porque neste ramo de atividade, como aliás suponho eu que em muitos outros, para o 25 de Abril foi uma grande abertura de mercado de trabalho para gente nova. Portanto, quer dizer, eu tive facilidade de começar a trabalhar. Havia muita coisa, havia apoio aos projetos. Eu lembro-me que fizemos um grupo de teatro, que é uma coisa que as pessoas não acreditam quando eu conto o que aconteceu. Fizemos um grupo de teatro subsidiado, não havia Ministério da Cultura, pela Secretaria de Estado da Cultura na altura, feito com colegas meus do conservatório, juntámos 3 ou 4 e fizemos uma companhia. E como é que se chamava? Chamava-se Os Saltitões. E depois começámos a fazer teatro para crianças, e depois também começámos a fazer repertório para adultos. E tínhamos um subsídio regular para putos acabados de ir do conservatório. Portanto, havia apoio às artes, havia público também. Foi uma altura muito boa para ter começado, foi sorte ter começado aí. Depois da revista vais para Évora, não é? Sim. Para participar na fundação do Centro Dramático, do Centro Cultural de Évora, como se chamava na altura. Como é que é isso? E quanto tempo é que passas no Alentejo? Um ano, nem chegou. Foi porque quem fundou o Centro Cultural de Évora foi o Mário Barradas, que era o diretor do conservatório quando eu lá andei. E pronto, que escolheu alguns dos seus alunos para formarem o elenco do arranque do Sendrev. E eu estive lá o primeiro ano, não completamente, o ano todo, porque fui fazer um espetáculo a Paris. Ou seja, tive 3 ou 4 meses fora, mas estive lá praticamente o primeiro ano todo. É melhor trabalhar numa companhia, assentar-se uma espécie de família artística permanente, ou ser um ator independente que faz a sua vida aqui e ali? Tem coisas boas e tem coisas más. Já tiveste as duas versões? Eu já tenho as duas coisas. Já não tenho companhias há muito tempo, aliás, cada vez há menos companhias, mas eu, durante as primeiras décadas, 2 da minha vida profissional, eu trabalhei em companhias. Trabalhar em companhias tem coisas muito boas, porque conhecemos-nos todos muito bem, já toda a gente fez merda, portanto já ninguém vem com
epá, e demora algum tempo até chegar a esse ponto em que já ninguém, em que estamos todos iguais, Sim, ou todos ninguém no mesmo cobra sítio, nada, ninguém ninguém. cobra nada, pá, ou cobram, mas quer dizer, vão de carrinho, porque pronto, epá, não sei, cria-se uma... Também é verdade que acontece sempre um bocado que tu faças sempre o mesmo papel ou o mesmo naipe, não é? Quer dizer, o papel do, sei lá, eu quando andei em companhias era novo, fazia os novos, fazia os apaixonados, fazia depois os jovens adultos, pá, e essas coisas, pronto, e quer dizer, se não tivessem companhias também fazia os mesmos papéis. Mas ali tens a sensação que estás como de antes. De antes o ator fazia sempre o mesmo papel, quando eu digo de antes, digo primeira metade do século XX, pá, e fim do século XIX, pá, se calhar, ainda sei muito bem. O ator fazia sempre o mesmo papel, já tinha roupa, já era contratado com roupa, ou seja, eu fazia sempre, sei lá o quê, o característico, tu fazias sempre a menina, não sei o quê, e tu tinhas já a roupa, vinhas de roupa, e pode acontecer um bocado isto nas companhias, que fazias sempre o mesmo, estás sempre a tocar na mesma tecla. Depois, quer dizer, o máximo que tive numa companhia foi 4 anos, tive 3 vezes em companhias durante 4 anos, que eu acho que é um bocado o meu limite, porque começa a ficar um bocado a precisar de mudar de ares, porque também há isso, não é? Aquilo acaba por ser um bocado mais do mesmo sempre, ou seja, e pronto, agora as vantagens de trabalhar sem ser, epá, não sei que vantagens é que há de trabalhar. Não há muitas. Em modo lobo solitário. Em modo lobo solitário é muito estranho, porque tu juntas-te a pessoas para estar a fazer durante 3 ou 4 meses a fazer com elas uma peça, pessoas que tu muitas vezes não conheces, estou a dizer os atores e as equipas que tu não conheces, pá, tem sempre ali um tempozinho para... Mas tu também acabas por desenvolver um sentido de rapidamente olhar para uma pessoa e fazer-lhe a folha e perceber o que é e rapidamente encontrares ali uma dinâmica, mas é mais nervoso, pá, é menos calmo, estás a ver? É mais variado, pá, nesse sentido, pronto, quer dizer, tu podes durante um ano estás em 2 ou 3 situações completamente diferentes e isso é bom, saíres de uma coisa para fazeres outra que esteticamente e o personagem e tudo está nos antípodas e depois uma outra que ainda vais para outro sítio, pá, isso tem piada. Esse frenesim é bom artisticamente? Eu acho que sim, eu acho que pode ser, pá. Acho que pode ser. Isto também tem um bocado a ver também com as lógicas do cinema e da televisão, que são completamente assim, quer dizer, o teatro mesmo assim, pá, tu estás 2 meses ou 1 mês e meio que seja a ensaiar, tu crias uma familiaridade com aquela gente. No cinema ou na televisão é que é mesmo toca e foge, não é? E aí tu ganhas esse sentido de responder rapidamente, a perceber rapidamente o que se passa e dar uma resposta. E isso acabas por levar para o teatro também de alguma maneira, embora no teatro, apesar de tudo, seja uma coisa mais demorada. Mas apesar da rapidez da televisão, que tens feito muita televisão, por outro lado, uma coisa curiosa do trabalho para novela, por exemplo, é que é preciso sustentar uma personagem de forma coerente durante muito tempo, durante 100 e tal episódios, às vezes, em alguns casos. E isso também é interessante para um muito ator, construir-se no tempo. Para mim isso é muito interessante. Para mim isso é o mais interessante que há nas novelas. Eu acho piada fazer novelas, pá. E o que eu acho piada é justamente isso. Não há mais nenhuma, em lado nenhum, no teatro, no cinema, em lado nenhum, há histórias tão grandes como as histórias das novelas. Tu acompanhas a vida de um personagem durante, sei lá, 1 ano seguido e depois, quer dizer, há saltos no tempo, pá, em que pode ser muito mais, podes ir lá atrás, mas pronto, tens digamos, 1 ano seguido ou uns largos meses seguidos a acompanhar a vida de um personagem todos os dias. E eu acho isso muito, muito interessante porque permite-me um trabalho de diversificação, de contar a minha história dentro da história daquilo. Ou seja, eu tento chegar ao ponto em que quando vou fazer as cenas sei que este é o dia tal, da semana tal, ou seja, eu crio uma história, um percurso, coisas que acontecem, muitas vezes coisas que não estão lá na própria novela e que eu invento,
para preencher a vida desse personagem durante esse período tão grande, pá. E acho muita piada a fazer isso, pá. Porque é um bocado ao arrepio do que lá está, porque quer dizer, as novelas são escritas, os personagens das novelas são extremamente tipificados. Tu és o mau, ou o péssimo, ou o distraído, ou o preguiçoso, e é como os anões da Branca de Neve, cada personagem tem uma característica muito forte, ou o espirro, ou não sei o quê. E se tu não tens cuidado, estás sempre a fazer a mesma coisa. Pronto, e é para contrariar isso também que eu faço este percurso, quer dizer, para encontrar variações para... As três dimensões de uma figura plana. Sim, e as três dimensões de uma figura plana e depois as três dimensões de uma figura que progride no tempo durante muito tempo, estás a ver? Ou seja, que pode mudar coisas, pá, pode este ser o dia em que eu estou, por uma razão qualquer que eu inventei mal disposto, e isso dá-me uma característica à cena que eu ponho e que não está lá, porque a cena é igual a todas as outras, quer dizer, mais ou menos, estás a ver? E eu acho piada a fazer isto, pá. Foi-te acontecendo ao longo da vida que, por vezes, as coisas mais compensadoras, pessoal e artisticamente, que fizeste, não tenham tido nenhum impacto, e aquelas em que não investiste grande coisa de ti te tenham tornado muito popular, por exemplo? Sim, no teatro fiz coisas, pá, que adorei fazer e que ninguém viu. E que foram muito importantes para mim fazer, pá, e que ninguém viu. Eu estava-me completamente nas tintas que ninguém visse, porque aquilo bastava-me. O contrário, provavelmente também, mais se calhar menos no teatro e mais na televisão e no cinema, coisas que... Mas, não sei, não estou assim a ver nada. Eu nunca tive assim grandes êxitos, nunca tive coisas que ficasse tipo na moda durante um ano, nunca tive. A minha carreira é mais ou menos uma coisa, não tem muitos altos e baixos, acho eu. Eu gostava de te perguntar por alguns momentos em que a tua vida tenha passado aqui pelo Teatro Nacional Dona Maria II. Aconteceu algumas vezes nas últimas décadas. Recentemente, para além da Casa Portuguesa, fizeste aqui também no ano passado, em 2021, Silêncio, uma encenação partilhada pelo Guilherme Gomes e pelo Cédric Oran. Há um espetáculo que também passou por aqui há mais de 10 anos, penso eu, o Começar a Acabar, um monólogo do Samuel Beckett, que tu traduziste, encenaste e interpretaste. Fala-me desse espetáculo. Foi um projeto realmente teu? A começar e a acabar em ti? A começar e a acabar em ti, a propósito. Foi meu e do Zé Carlos Gomes, que é um amigo meu que na altura era desenhador de luz e professor disso no Porto, na Academia Coisa, e estava ligado ao Teatro do Bolhão, e o espetáculo foi produzido pelo Teatro do Bolhão. Portanto, o projeto foi nosso. Mas realmente era um monólogo, pá. Eu traduzi-o, encenei-o, se é que se pode dizer isso, porque sim, encenei-o, quer dizer, estava parado num sítio, não havia muita encenação. Havia variações de luz, sim, que ele trabalhou. E sim, foi daqueles espetáculos que te mudam a vida um bocado, ou que te abanam. Porquê? Eu não conhecia o Beckett, quer dizer, eu não conhecia o Beckett até pouco tempo antes de fazer esse monólogo. Foi o Gonçalo Waddington que me propôs fazermos o Endgame, que fizemos antes de eu ter feito esse monólogo, pá. E eu não conhecia o Beckett, pá, e a primeira coisa que li foi o Endgame, pá, recomendado pelo Gonçalo Waddington, que depois fizemos a peça. E, epá, e achei aquilo extraordinário, então comecei a ler as coisas todas que pude do Beckett, de maneira que foi uma relação com aquele autor que me é particularmente próximo, embora o Beckett tenha muitas fases, mas é muito próximo. O que ele diz é uma coisa que eu percebo muito bem, acho eu. E depois esse monólogo foi, portanto, fizemos o Endgame, pá, que correu muito bem. E depois eu continuei a ler tudo o que conseguia sobre o Beckett, e descobri que o Beckett tinha feito um monólogo para um ator amigo dele, que era o Jack McGoran, que era um monólogo que
em que o Beckett fazia uma recolha, uma montagem de vários textos de várias obras dele. Isto, portanto, até à altura, isto o monólogo é de fins dos anos 60. Opa, e andei à procura e não consegui o texto. Sabia que havia uma edição e não sei o quê, pá, demorei. Sabia já tudo o que é que estava no texto, tudo ou quase, os pecados que ele lá punha. Tentei eu juntar os pecados até que finalmente consegui descobrir o texto, numa edição raríssima. A primeira coisa que eu percebi foi que o Beckett era um gênio e eu era um menino a tentar fazer a tal montagem que eu estava a fazer, pá, porque pronto. E depois, pronto, portanto foi isso, não é? Foi aquela descoberta daquele texto em que ele apanha vários pecados e monta aquilo de uma maneira exímia. É um espetáculo é um texto sobre a morte, se é que é sobre alguma coisa, mas é sobre a morte. E pronto, e não sei dizer muito mais, a não ser que fiz esse espetáculo durante, suponho eu, 15 anos, ou coisa do género, o que foi o espetáculo que eu fiz mais tempo na minha vida. Aliás, neste país não é muito costume as pessoas manterem a repertório durante muito tempo. Eu lembro-me de poucos exemplos disso, para a Maria Seu Guerra a fazer o Pranto da Maria Parda, ou o João Mota a fazer o Bão, mas pouco mais, estás a ver? E isto é interessante, manter um espetáculo. Também foi isso, porque ele atravessou 15 anos da minha vida, e 15 anos é tempo. Ou seja, pronto, depois ganhei prémios também, também é consolador. Terias vontade de voltar a fazer? Ou está Não, fechado? eu acho que já acabou. A última vez que o fiz, lembro-me perfeitamente, foi em Ponte de Lima, acho eu, e pensei, isto já foi. Gostava de voltar ao Beckett, isso sim, pá, mas aquilo não. E outras memórias tuas aqui no Dona Maria II? O que é que te vem à memória? Fiz o quê? Fiz a primeira peça que eu aqui fiz, acho eu que foi, não é? Acho eu, foi mesmo. Os Jornalistas, uma peça com um elenco enorme, pá, que eu gostei imenso de fazer. Nos pá. anos 90, para aí, não foi? Provavelmente. Fiz mais coisas, fiz o Amadeus do Mozart, que também me deu imenso gosto de fazer. Fazia o Imperador da Áustria, ou seja, o chefe daquilo tudo, o gajo que mandava aquela coisa toda, com um encenador engraçado, pá, um tipo inglês, o Tim, eu não me lembro, com quem a gente já tinha feito A Tempestade do Shakespeare, pá, que é um tipo que tem um processo de trabalhar muito particulares, pá, faz muitos jogos, muitos exercícios, pá, e é um tipo que acha que ele é adepto fervoroso do Manchester United e acha que o teatro é como o futebol e devia haver substituições a meio dos espetáculos. Tipo, tem assim umas ideias um bocado maradas. E tem um grupo de teatro com que ele põe em prática estas suas ideias. É um gajo engraçado e fizemos... Sim, mas estive aqui várias vezes. Ao longo de quase 50 anos de carreira, nunca deixaste de fazer teatro? Não, nunca deixei de fazer teatro. Tive um ano na minha vida, quer dizer, desde que comecei sem fazer teatro. Mas não, nunca deixei, do corpo me saía, porque muitas vezes, agora já não, mas é as vantagens da reforma. Mas pá, muitas vezes estava a pé desde as 6, 7 da manhã a filmar e depois à noite ia fazer espetáculo ou ensaio. Mas não, nunca deixei de fazer teatro. João, vamos parar um bocadinho para ouvir já de seguida uma espécie de isco para ouvirem o episódio anterior do teatro, onde conversámos com a Cristina Vidal, ponto deste teatro durante mais de 30 anos. A Cristina reformou-se também e com ela desapareceu a profissão de ponto em Portugal. Trabalhaste com a Cristina Trabalhei Vidal? com a Cristina, sim. Olha, nesse teatro. monólogo do Beckett, nesse monólogo do Beckett, ela estava comigo. E alguma vez foste salvo pelo ponto? Não com ela, por acaso, e não fui salvo pelo ponto. Eu fiz aqui uma outra peça, que era as cenas de uma execução, e acho que foi, deixa-me bater na madeira, a última branca que eu tive, mesmo daquelas brancas, pá, que os atores sabem o que é, os não atores não sei, porque as pessoas que não são atores, quando falam connosco, faz-lhes muita confusão a gente conseguir decorar o texto. E se tu falares a qualquer ator normal, não é um grande problema, até porque tens tempo, não sei, mas para as pessoas aquilo é que é, e pronto, pô, e eu tive brancas, como qualquer ser humano, como qualquer ator,
E a última que tive foi aqui neste teatro, do género aquelas brancas, que o que é que eu vou dizer, como é que eu me chamo, onde é que eu estou, esse tipo de coisa que te corta completamente com a coisa. E lembro-me de ver o ponto que não era a Cristina, era o outro ponto que havia, a correr para o sítio onde tinha o texto. Era ao fim da peça, estava toda a gente em cena, e eu estava assim num sítio alto e ia fazer uma espécie de discurso, esqueci-me completamente. Mas não acabei por me safar eu próprio antes dele me superar o texto, porque fiz um exercício que foi tipo, calma, o que é que tu vais dizer? E então não disse as palavras, mas disse com outras palavras o que ia dizer e consegui safar-me até hoje. Bota, bater na madeira. Mas, e nunca mais me aconteceu. Até essa altura tive várias coisas dessas. Eu não sei porque é que isso nunca mais me aconteceu. Não sei se é porque não decoro textos, decoro ideias e cada vez mais não decoro palavras. Eu acho que a mim faz muita confusão as pessoas que trabalham de auricular. Porque, para mim, quer dizer, eu se calhar qualquer dia vou também trabalhar de auricular, ou então sento-me no banco antes disso acontecer. Mas, para mim, o decorar do texto é um momento fundamental do meu trabalho. E eu às vezes parece-me que está tudo aí, ou seja, se não está tudo, está para aí 80% ou 90%. Porque decorar um texto é torná-lo teu, passá-lo pelo coração e não só pela cabeça. Daí decorar, ou prendre par cœur, como dizem os franceses, ou by heart, como dizem os ingleses. Ou seja, tornas o texto não uma coisa exterior e abstrata e que tu podes perceber, mas que não é teu. E pronto, e eu tenho provavelmente refinado isto com o tempo, não é? Ou seja, demoro muito mais tempo a decorar do que quando era puto, mas cada vez mais eu acho que decorar, porque estou muito tempo, e depois vou ver as palavras, e depois vou ver a tradução, não sei, gosto muito disso, porque eu não sou muito um gajo do teatro, sou mais um gajo da literatura, estás a ver? E sempre foi isso que eu curti mais, estás a ver? E de maneira que, pronto, se calhar é por isso também que para mim o texto e o decorar do texto para mim é uma cena importante. Mas isto para dizer que nunca mais me aconteceu nenhuma branca. Sim. Falámos de auriculares também com a Cristina Vidal aqui no podcast. Vamos rever essa conversa, foi assim há 15 dias, no último teatro do ano 2022. Mas sempre gostei mais do trabalho que tinha que fazer em bastidores, porque ali é que eu me sentia bem. Eu leio o texto, memorizo e olho para o ator. Se ele precisar, eu atiro aquela que memorizei. Se ele não precisar, volto ao texto e memorizo a que vem a seguir. Nós acabamos por nos apercebermos que, ele vai falhar. Ele vai precisar de mim. As vezes que eu corri este palco de um lado ao outro para estar mais perto dos atores, para os ajudar, para que eles me vejam e lhes dê segurança, porque às vezes nem é que precisem de mim, mas saber que está ali uma pessoa que, se for preciso, que os ampara. Os pontos criam uma empatia muito grande com os atores, se assim não fosse, não funcionava bem. Os pontos, quer dizer, porque já não existe mais nenhum. Eu gosto tanto de teatro que a ideia de poder falhar para mim é uma coisa que não me cabe na cabeça, não dá. Antes de entrar em cena é um pavor total, uma vontade enorme de fugir. Mas como é que eu me meti nisto? Mas o que é isto? Onde é que eu estou? Mas quero-me ir embora. Depois no fim respiro de alívio e penso, já está. Cristina Vidal, convidada do Teatro Passado, episódio que podem rever no Spotify, reouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. João, uma sugestão, gostava de te pedir que nos deixasses. Olha, um conselho. A peça, que não sei se quando isto ainda estará em cena, mas se calhar isto teve sempre esgotada a peça, portanto se calhar vão repô-la, que é uma coisa chamada Pulmão, que estava no Teatro Meridional, encenado pela Ana Nave e pela Cristina Carvalhal, com a Benedita Pereira e o Tomás Alves, que eu tinha imensa curiosidade de ver e que não consegui ver e que espero que reponham. Isso. O livro da
Feliz... Como é que ela se chama? A senhora que escreveu A Gorda. Pá. A Isabela Figueiredo. Isabela Figueiredo, nunca me lembro o nome dela. Que escreveu agora um romance que eu não li, mas que tenho curiosidade de ler, que se chama Um Cão à Beira do Caminho, ou qualquer coisa do género. Pá. São as duas coisas que eu próprio gostava de espreitar. Ok, portanto um espetáculo e um livro. Aqui no podcast, João, habitualmente eu trago uma pergunta feita por alguém, que não eu. Então gostava que ouvisses o que tenho para te perguntar. É uma pergunta ou quase duas, no caso, do Guilherme Gomes, de quem já falámos, porque trabalhaste com ele aqui há um ano no Silêncio. Olá, João. Daqui o Guilherme. Eu podia perguntar-te qual o melhor sítio para comer neste país e estaríamos a fazer serviço público, mas vou resistir a essa tentação, porque uma das memórias mais vivas que tenho do nosso convívio é ver-te sempre com o livro na mão. E sei que és um leitor muito exigente. Provavelmente já falaram sobre isto na entrevista. Mas queria convidar-te a partilhar com quem está a ouvir qual é o livro que estás a ler agora, se estiveres a ler algum, e imagino que estejas, mas se não quiseres partilhar isso, qual é o livro da tua vida, se ele existir? Um abraço enorme. Se me tiveres a ouvir também, um abraço, pai, bom ano. Estou a ler uma coisa chamada White Lamb, Black Falcon, de uma senhora chamada Rebecca West, que é um livro de viagens pela Jugoslávia antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e não é um livro de viagens normal. A senhora, eu era uma senhora que eu nunca tinha ouvido falar, pá, e que ouvi falar aqui há pouco tempo, pá, e já... este é o primeiro livro que eu estou mesmo a ler dela, pá, já andei a petiscar na net coisas dela, pá, e que me pareceu muito interessante, pá. O livro da minha vida. O livro da vida. O livro da minha vida é o... E não me vou lembrar do nome do livro da minha vida. O autor chama-se Hermann Broch e é o livro sobre a morte do imperador, chama-se A Morte de Augusto? Não. Morte de Virgílio, pá. Claro, o Augusto é o imperador, não é o imperador que está a morrer, é o Virgílio que está a morrer. Ok, A Morte de Virgílio do Hermann Broch. Eu, obviamente, vou fazer a pergunta não feita pelo Guilherme. Onde é que se come bem nesta terra, João? É pá, em todo o lado. Em todo o lado, quer dizer, olha, aqui ao lado come-se bem. Agora vou para o Porto, vamos para o Porto fazer o espetáculo. No Porto também se come bem, pá, espero que o Buraco ainda esteja a funcionar, que é o sítio onde eu como no Porto, que é um restaurante chamado O Buraco. Mas fazes questão de mapear, quando vais a um sítio, sabes onde é que vais querer ir, ou fazes questão de saber onde é que se vai comer, não é? Sim, agora estivemos em Faro, e Faro é uma cidade perigosa nesse aspecto, tem muitos turistas, tem muitas ofertas para turistas no centro e não sei o quê, mas demorou, pá, eu, ao segundo dia descobri um sítio extraordinário, pá, barato, pá, e com peixe, como lhe compete a uma cidade que é ao pé do mar. Sim, mas demorou, pá, demorou em Faro, demorou. Então vais à cata desses sítios. Vou. Já alguma vez alguém disse que tens uma voz muito parecida com a do António Lobo Antunes? Não, disseram-me que acham que nós somos parecidos fisicamente, agora a voz não... Ok. João, para fecharmos, para além da Casa Portuguesa, vais estar dedicado a mais alguma coisa nos próximos Estou a fazer uma meses? novela até ao verão. A Casa Portuguesa vai continuar, depois não sei, tem algumas coisas, mas ainda são um bocado coisas no ar, pá, tem 2 peças de teatro que se estão a organizar, mas ainda para muito longe, cada vez mais as coisas têm que ser programadas com antecedência, pá, e estamos a falar de antecedências de ano e meio, 2 anos, portanto não sei muito bem ainda dizer se vão acontecer, se não. Ok, portanto, para já a Casa Portuguesa nos próximos meses, de norte a sul. Obrigada, João, Obrigado, por teres vindo ao Teatro. O podcast do Teatro Nacional Dona Maria II pode ser ouvido e subscrito no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. O João Lagarde, como disse, pode ser visto em cena na Casa Portuguesa, que vai andar em digressão pelo país. Daqui a 15 dias, nova conversa. Obrigada e até lá.